Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje já é dia 28 de dezembro, domingo. Estamos indo viajar, agora são 8 horas da manhã. Vou mostrar pra vocês a loucura que tá aquele carro. Olha, eu nunca vi tanta coisa em um carro, mas acho que vai caber tudo. Antes de eu ir, deixa eu mostrar pra vocês. Ó o quadro. Conseguimos colocar aqui na parede. Finalmente, bem melhor do que aquele outro que tava. A Sky vai no meu colo, na cama dela. Essa não era a ideia era a Sky no banco de trás, com o cinto de segurança que a gente tem para cachorro. Porém, tinha muita coisa no carro, e infelizmente a Sky precisou ir no meu colo. A ida foi muito cansativa, pessoal. Como eu falei para vocês, o carro estava muito cheio, deu muito trabalho. A viagem era para durar basicamente 4 horas e a gente fez em 7 horas. Vocês acreditam? Eu não tinha noção de que ia demorar tanto tempo por conta da Sky. A gente foi parando basicamente de hora em hora para a Sky descer, ver se ela queria fazer xixi, para esticar um pouco as pernas, porque eu fui bem apertada. Então foi uma viagem muito difícil. Tinha momentos que eu achava que não ia chegar nunca, porque a viagem de 4 horas demorou basicamente 7 horas. Claro que a gente parou para almoçar também nesse meio do caminho, ficamos 1 hora basicamente almoçando, mas a viagem durou 6 horas, durou 2 horas a mais do que normalmente levaria, sem cachorro. Mas tudo bem, a gente foi aproveitando, conhecemos alguns lugares, fomos parando. Tentamos chegar de carro aqui, mas não dava. Só caminhonete. Aê! Mijou! Esse lugar é bem popular para o pessoal que tem 4x4, né? As caminhonetes. Para andar nas dunas, que tem umas dunas de areia aqui. E infelizmente eu não tenho carro grande nem caminhonete. Mas a gente veio andando até a praia. É bem bonita, mas estava ventando, como de costume. Paramos para almoçar em Cervantes, acho que é assim que pronuncia, nesse restaurante chamado Lobster. Já é a segunda vez que a gente vem, é um lugar muito gostoso na frente da praia. Eles têm as próprias lagostas, né? Acho que são lagostas. Eu não comi porque eu não sou muito fã, mas peguei um sanduíche. Vocês sabiam que quando você dirige na Austrália viajando, basicamente esse é o cenário, nada em volta, nada mesmo. Muitas vezes você está quilômetros sem um posto de gasolina, sem pessoas, só animais e natureza. E às vezes não tem nem carro nas estradas, porque não sei se você sabe, mas a Austrália é basicamente do tamanho do Brasil. Ela tem 7,7 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Porém, a Austrália tem muito, muito menos gente que o Brasil. Então, muitos lugares é assim, somente natureza. A Sky foi dormir na maior parte da viagem, porém, nas últimas horas ela ficou acordada e bem inquieta. Eu fiz essa gambiarra com a coberta, porque estava muito quente, basicamente, acho que estava uns 35 graus. Então, para ela não pegar sol, eu fui tentando ali fazer do meu jeito. E continuamos mais estrada e sem nada. O famoso Outback australiano. Finalmente chegamos, depois de 7 horas, paramos no IGA, no supermercado, para comprar umas coisas para colocar no nosso cooler do camping. Ó, pessoal, nosso carro ficou assim. A gente colocou um negócio ali para tampar. Esse aqui é o colchão, só que ele não coube tudo, aí a gente deixou para cima. Mas a cama até que ficou bem, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ficou assim, cabe a gente, sabe? Daí aqui é os bancos da frente, a gente colocou o ventilador ali que a gente vai ligar depois. E os vidros a gente comprou esse aqui no AliExpress pra cobrir e não ficar claridade. Então a gente tampou todos os vidros do carro. Tá ventando muito, muito. Aí todos os vidros do carro ficaram assim. Não dá pra enxergar nada. Você conseguiu mesmo? As crianças. O Vec, ele pegou as crianças. Eu sei. O Derek, o Mary.
Ó, gente, basicamente aqui no camping a gente ficou assim, ó. A gente tem essa mesa, aí a gente trouxe uma panela, a gente trouxe esse negócio, tipo um filtro de água. Aí a gente tem umas coisas de cozinha aqui. E o espaço é bem grande. Aí a gente colocou nossas cadeiras de camping, a gente colocou o carro aqui, mas tem bastante espaço, ó. Até ali no poste de luz a gente tem espaço para colocar as coisas. E a gente também tem um gazebo que a gente montou ontem, tipo uma tenda, só que como aqui tá ventando muito, a gente decidiu desmontar. Saímos do camping e viemos até o memorial chamado Hamas, que é um memorial em relação aos 645 tripulantes que perderam suas vidas na guerra. Na Segunda Guerra Mundial. É um lugar bem bonito, eu achei assim bem legal do jeito que eles construíram. Tem essa vista para o mar também e tem esse como se fosse um lago, né? Não sei explicar exatamente, mas é bem bonito. Essa cidade não é muito grande, mas nós estamos gostando, tem uma vibe bem interior mesmo. E tem essa vista aqui bem bonita para a cidade também. Outro ponto turístico aqui em Geraldton é essa esfera chamada Horizon Ball. Ela cria uma ilusão ótica entre o céu e o mar, então fica bem bonito nas fotos. Eu não fiz a foto, mas pelo que eu pesquisei, as pessoas tiram fotos. E aqui tem essa praia que eu achei bem bonita. A água tá bem clarinha, mas não entramos porque estava ventando muito e nesse dia não estava tão quente também. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, galera, até agora eu não tinha conseguido parar para conversar muito bem com vocês aqui no camping, né? Na viagem. Gente, essa viagem tá sendo uma loucura, assim, eu não tô tendo muito tempo de gravar. Toda a minha atenção, basicamente 90% da minha atenção tá indo pra Sky. Era uma viagem, galera, que era para demorar 5 horas, 4 horas e 45 minutos. E foi uma viagem que demorou basicamente 7 horas. Por conta da Sky, a gente veio parando de hora em hora, basicamente, para não ficar tão puxado, para ela poder fazer xixi. E ela é uma cachorra filhote, ela só faz xixi e cocô no tapetinho. Então foi muito difícil para ela entender que ela podia fazer em qualquer lugar. Então ela passou basicamente ontem o dia todo sem ir no banheiro e sem fazer xixi, porque pra ela é uma coisa que saiu totalmente da rotina, né? E basicamente essa cidade não tem muito o que fazer. Eu mostrei pra vocês, né, algumas coisas. É uma cidade que é uma cidade muito, muito pequena em relação a Perth, mas é uma cidade maior que as outras perto daqui. A gente já andou, eu não sei quantos quilômetros que dá, mas é bem longe, né? Eu acho que é uns 400 quilômetros, 400 e poucos quilômetros até aqui. Quando a gente chegou, é a primeira vez que a gente tá acampando sem ninguém, sem os nossos amigos. É a segunda vez que a gente acampa, mas é a primeira vez sozinhos, é a primeira vez que a gente dorme em carro, é a primeira vez que a gente viaja com um cachorro, então tem toda uma série de dificuldades que a gente está passando pela primeira vez, mas que tem sido muito de aprendizado. A gente pensou que ia ser um pouco mais fácil. O fato de que aqui venta muito, essa cidade aqui venta muito. A gente não conseguiu deixar o gazebo aberto. Então, aqui no camping, o gazebo, a gente não tinha ferramentas suficientes para manter o gazebo em pé, para fixar o gazebo no chão. Gazebo, se você não sabe, é uma tenda que protege do sol, né? Você pode colocar as cadeiras embaixo. E ficar no carro é basicamente impossível por conta do calor. Apesar do camping ser bem estruturado, a gente ficou um bom tempo ali na área da cozinha, sabe? Da piscina também, apesar de eu não ter usado a piscina. Bom, a Sky, ela quer comer tudo no chão, ela
sabe? Ela tava comendo as formigas, ela come o mato. Aí o que aconteceu? Ontem foi tudo bem, ontem não aconteceu nada, além dessas dificuldades que eu falei pra vocês. Só que aí hoje, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Eu acabei de voltar do veterinário com a Sky. Vou deixar uma foto dela aqui, do tamanho da cara dela. Da bochecha dela tá, tipo assim, parecendo um fofão. Ficou os dois lados inchados e ela ficou parecendo um fofão. A gente teve que correr com ela pro hospital. Eu tava no banheiro, o Diego me ligou. Tava no banheiro do campo e o Diego me ligou falando, corre aqui. A Sky tá vomitando. Daí eu cheguei aqui, Sky tava com o rosto gigante, 2 bolas. Sky vomitando. E a gente só pegou ela, entrou no carro e a Sky não queria ficar acordada. Tipo, começou, sabe quando você começa a desmaiar assim? Já comecei, meu Deus, ficar preocupada. Falei, o que aconteceu com a Sky? Daí a gente pensou e percebeu que a Sky foi mordida, né? Óbvio que ela foi mordida. Pelo que a gente não sabe, mas acredito que foi por alguma formiga venenosa. Ela fica cavando muito e tava comendo as formigas. Provavelmente ela foi comer alguma formiga e a formiga ficou ela aqui, ó. Bem aqui nessa parte do lábio. E aí ficou inchado os 2 lados. Ai, gente. Ai, olha. Acho que eu tava preparada pra muita coisa nessa viagem. Pela dificuldade de dormir em carro. Mas eu não tava preparada pra Sky passar mal e a gente ter que correr com ela pro veterinário. Graças a Deus a gente não tá numa cidade muito pequena, porque assim, a maioria das cidades em volta só tem um veterinário, olha lá, e às vezes o veterinário nem tá aberto. E graças a Deus que a gente tá nessa cidade que tem mais, sabe, estrutura. Graças a Deus que hoje é segunda-feira, porque se fosse ontem, domingo, com certeza a gente provavelmente não ia achar nenhum veterinário aberto, ou talvez um ou outro, e às vezes não tem, sabe, disponibilidade. Então fiquei muito preocupada, fiquei, cara, graças a Deus, Deus é muito bom, sabe? Deus é muito bom da gente, hoje ser segunda-feira e a gente tá nessa cidade, agradecendo a Deus, porque agora já são umas 6 horas da tarde e o dia vai terminar. Tudo bem. A Sky tomou uma injeção e agora ela tá descansando. Ela dormiu bastante depois que ela voltou do veterinário. Já desinchou basicamente tudo aqui ao redor da boca dela. Ai, gente, não é fácil, hein? Não é fácil viajar com cachorro, mas assim, a viagem tá sendo bem tranquila, bem gostosa. A gente tá descansando muito, sabe? Porque não tem muito o que fazer. A gente deu uma volta nas praias e tudo. E com a Sky também fica mais difícil se locomover, tem lugares que não aceita cachorro. Mas essa viagem era mesmo para descansar, para recarregar as energias. E isso a gente tá conseguindo fazer, mesmo com tudo que aconteceu, a gente tá conseguindo descansar, sabe? E ficar no meio da natureza traz uma paz, sabe? Uma tranquilidade. Então a gente consegue realmente descansar. Acredito que os próximos dias vão ser melhores, que a gente vai pro Airbnb, a Sky vai ter um lugar porque ela pode ficar, que a gente vai deixar ela em casa, a gente vai poder ir nos lugares que sem cachorro, sabe? Então a gente vai conseguir aproveitar mais em Calbari. Então essa viagem a gente saiu de Perth e a gente vai até Calbari. Quando a gente viaja assim de avião para conhecer algum lugar, por exemplo, que nem a gente foi para Melbourne no começo do ano, a gente não descansa, porque a gente fica o dia todo andando, conhecendo coisa. Quando você decide ir para um camping, é realmente para descansar, sabe? E falando sobre a experiência de dormir no carro, tem sido bem tranquilo. Esse colchão que eu comprei, assim, sabe, é bom. Cabe a gente aqui bem tranquilo no carro, nosso carro não é tão pequeno. Tá sendo bem gostoso dormir no carro, sabe? Eu fico pensando que se a gente tivesse dormindo na barraca ia ser muito difícil pelo vento, né? Ontem o vento chegou a 68 km/h. Então, assim, tipo, quando eu falo vento, às vezes a pessoa pode pensar, é só um ventinho, né? Sei lá, que vento é esse que ela tá falando? Mas não, galera. Venta muito dependendo da cidade que você for aqui na Austrália. E 67 km/h num vento, se você entrar numa barraca, você vai se assustar, porque vai ser bem difícil dormir. E talvez o vento leve até a sua barraca, porque se a gente não conseguir ficar com o gazebo em pé, imagina na barraca. Então no carro a gente conseguiu dormir, a gente não ouviu barulho nenhum.
lá de fora, a gente não viu o vento. Então foi bem bom pra dormir, até pra Sky, ela dormiu super, super bem essa noite. Quem que tá fazendo a viagem ser muito cara? Olha o tamanho da boca. Trace the echoes of your voice, they linger in my mind. Every memory's a photograph, frozen in time. I watch the waves roll in, but they just pull me further out, to a place where your love is the only thing I'm without. The distance whispers, but it screams in my heart. Every mile feels like it's tearing us apart. Across the oceans, I'm reaching for you. Through the silence, I'm calling your name. No horizon can... No dia seguinte, fomos tomar café da manhã no Dome, uma cafeteria bem famosa que tem em toda a Austrália. Eu pedi pão com ovo e depois do café da manhã já seguimos viagem para o nosso destino final, que é Kalbarri. Ainda levaria mais 2 a 3 horas, porque também vamos parar em um lugar que eu quero muito conhecer. E lá vamos nós para mais um tempo de viagem. Se eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos, provavelmente eu não acreditaria que é real. Um lago rosa, gente, vocês acreditam? Olha como é lindo. Isso acontece pela alta salinidade da água e também por ter uma bactéria específica que produz essa cor rosa. Finalmente chegamos em Kalbarri e demos de cara com esse mar, a coisa mais linda, parece um lago com mar. Eu achei muito lindo a entrada de Kalbarri e realmente essa parte de Kalbarri é muito linda. Tem umas casas muito legais, a gente foi no pôr do sol, ficamos sentados lá, é um mar, mas parece um lago de tão calminho que é. E aí tinha uma ponte ali onde para os barcos, o pessoal nada, tinha também cachorro. Gente, eu achei tão lindo esse Airbnb. Tipo, é uma coisa simples, mas é tão bonitinho, ó. Tudo com... Ah, eu adoro essa coisa de couro, com madeira, nossa. Muito lindo. E aí também um banheiro simples, mas tudo que você precisa. Falando nisso, eu quero comprar um cesto exatamente assim. Um banheiro assim. Eu fiquei de mostrar lá fora pra vocês. No dia seguinte, saímos para tomar café da manhã, nesse café que é bem recomendado lá em Kalbarri, The George's. Olha o tamanho do sapo que estava na piscina do Airbnb quando a gente voltou do café da manhã. Ai, gente, é isso que dá. Depois, saímos para conhecer algumas praias na região de Kalbarri, mas não conseguimos ir muito longe porque a gente estava com a Sky. Essa realmente foi a parte que a gente mais gostou, que é essa praia chamada Chinamans, que tem um encontro com o rio. A gente é perfeito, é maravilhoso. Depois paramos para almoçar, comemos lanche e tudo que a gente tinha direito nessa viagem. Depois fomos ver o pôr do sol no mesmo lugar, porque a gente amou esse lugar do rio com o mar, que eu já falei acho que umas 3 vezes nesse vídeo. O pôr do sol foi a coisa mais linda, a gente levou a cadeira e ficou lá. Voltamos pro Airbnb e já era hora de me trocar para ceia de Ano Novo.
já é dia 31 de dezembro. E esse é o vestido que eu passei a virada do ano. Eu gostei, é diferente, eu nunca tinha passado de verde. E o nosso jantar da ceia de Natal foi uma baguete com churrasco. A gente tinha uma churrasqueira, fez um churrasco. Chegou a hora de ir embora do Airbnb, dia 1º de janeiro de 2026. Feliz ano novo, se você tá assistindo. Vamos começar a descer, né? O caminho de volta para casa. Mas ainda vamos ficar um dia a mais no meio do caminho. Antes de ir para casa, paramos no parque mais famoso de Calgary, um dos parques mais famosos do estado de WA, Calgary National Park. É impressionante as suas falésias vermelhas, impressionante o tamanho desse parque, as cachoeiras, os rios, a natureza aqui é realmente um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Recomendo muito você vir a esse parque se você estiver aqui por Calgary. Voltando para casa, nós vamos parar em Jurin Bay e vamos passar uma noite lá. E eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa para vocês. Chegamos em Jurin Bay e na parte da noite fomos jantar nesse restaurante e eu gostei muito. E no dia 2 de janeiro voltamos para casa com o carro lotado de coisas também. Tava tomando meu cafezinho porque era 6 horas da manhã. E chegamos em Perth por volta das 10 ou 11 da manhã. E aqui já estamos em Perth, na nossa cidade maravilhosa que a gente ama. Foi uma viagem muito boa, deu para descansar. E eu percebi que eu não trocaria Perth por nenhuma das cidades que eu passei. Eu acho Perth perfeito.